14, versículo 26. João 14, 26. Vem dizendo assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Com esse pensamento, o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vamos nós reclinar a nossa fronte nesse instante e levar uma palavra de oração aos céus. Querido Deus, nós somos te grato por esta oportunidade. Pedimos que o teu Santo Espírito continue trabalhando mais no nosso coração, para que a tua palavra possa ficar fixa, para que a tua palavra também possa transbordar e possamos utilizá-la para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Te agradecemos por isso, lhe pedindo em nome de Jesus. Amém. O que nós vamos falar nesta noite é exatamente lembra-te, essa palavra. E aí a primeira pergunta que eu faço é, se eu fosse questionar nós como adventistas, o primeiro lembra-te que a gente vai citar é: lembra-te do dia de sábado para o santificar, sem dúvida alguma. Mas ainda tem aquele detalhezinho, quando a gente quer um pouquinho apontar o dedo, né? Lembra-te da mulher de Ló. Por quê? Porque ela olhou para trás, porque ela se descuidou, porque ela lembrou das coisas que estava deixando para trás, e o seu coração ficou pesaroso da oportunidade que estava recebendo. Mas também nós falamos aos nossos filhos, Eclesiastes 12, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Talvez é os 3 versículos mais conhecidos de lembra-te. Mas veja bem, aqui tem várias sequências de textos na Bíblia que vem citando lembra-te. E a primeira curiosidade que nós vamos analisar aqui, vamos à Bíblia. Todo mundo sabe onde é que está o nosso mais famoso lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Pois bem, Êxodo 20 é bem conhecido. Mas se eu perguntar, aonde está a repetição da lei de Deus? A repetição, não é o Êxodo 20, a outra sequência da lei de Deus na Bíblia, a exata sequência. E a gente vai ver que tem uma diferencinha, bem curiosa. Talvez os irmãos já tenham notado, mas se não notaram, vão notar agora. Deuteronômio 5 tem a repetição da lei. Isso não está na folha aqui, tá? Deuteronômio 5, e diz exatamente, nessa versão que aqui eu estou com a corrigida, ela vem dizendo assim, no início, como título do capítulo 5 de Deuteronômio, repetição dos 10 mandamentos. Mas o que eu quero analisar agora? Lembra-te. Em Êxodo 20, verso 8, vem dizendo, lembra-te do dia de sábado. Mas aqui na repetição da lei, tem em Deuteronômio 5, verso 12. Nessa versão, quem puder aí abrir, até tem um detalhezinho curioso, vamos abrir. Nessa versão vem dizendo, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Guarda. A minha versão diz isso. E a sua? Diz a mesma coisa? Pode observar. Guarda. Não é mais lembra-te. E outra curiosidade que tem, se fôssemos pegar ali, Êxodo 8, começa citando, lembra-te do dia de sábado. Êxodo 8 a 20, verso 12 mais ou menos, ele vem dizendo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, toda uma sequência. Onde é que está essa repetição nesta lei? Versículo 15. Porque, agora, Deuteronômio 8, 15. Deuteronômio 5, verso 15. Porque te lembrará que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus e que o Senhor teu Deus te tirou com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Verso 16, onde depois tu vai ver que a sequência é igual. Então, no quarto mandamento houve uma mudança. Por quê? Porque no momento que o pessoal não lembrava, Deus disse, lembra-te. Eles já haviam lembrado. Depois de lembrar, o que tu tem que fazer? O que diz nesse versículo? É o versículo 12. Depois de lembrar, o que tu tem que fazer? Guarda o dia de sábado.
Então é uma curiosidade, todas as versões são exatamente iguais. Agora vamos ver algumas outras coisas que vem citando sobre lembra-te. Por exemplo, um outro versículo que vem citando lembra-te, que é bem conhecido nosso, aquele momento em que o ladrão da cruz está falando com Cristo, um falando uma coisa, outro falando outra. O que o ladrão, nós citamos assim, entre aspas, né? O bom ladrão está ali no texto. Qual é a frase que ele utiliza para Jesus que está ali no meio? Qual é a frase? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que a gente vai verificar aqui, que muitas vezes nós vamos considerar o lembrar-se para Deus se apiedar de cada um de nós, e eu vou colocar como garantia, não vai ser o que eu penso, não vai ser as minhas obras, não vai ser o que eu faço. Por quê? Porque como pecadores eu não vou poder dizer, Senhor, lembra-te de mim porque sou um bom homem. Não, o próprio ladrão da cruz sabia que era mal, mas como viu, reconheceu o Senhor, aquele personagem que estava ao seu lado, ele pode dizer, lembra de mim quando entrares no teu reino. E assim podemos cada um de nós falar. Vamos ali aos textos, as folhas. Olha só, em Lamentações, isso aqui são todos os textos que depois eu não vou poder ler em casa para poder meditar melhor. Lucas 23, verso 42, é esse texto que a gente citou. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lamentações 3, verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Lamentações 5, verso 1, lembra-te de Senhor do que nos tem sucedido e considera e olha o nosso opróbrio. Neemias 5, 19, lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus, e de tudo o que fiz a esse povo. Neemias 13, verso 14, por isso, meu Deus, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz na casa do meu Deus e para os seus serviços. Depois 13, 22, também mandei os levitas que se purificassem e viessem às portas da guarda para o santificar o dia de sábado. Também nisto, meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Aqui é curioso que essa sequenciazinha de texto, ele vem citando talvez ali uma lembrança, dizendo, Senhor, lembra-te do que tenho feito. Mas se nós formos verificar na sequência da Bíblia, isso não é comum, isso não é a normalidade, isso não é o que normalmente acontece. Porque, por exemplo, aqui está aquele versículo que a gente, esse de Salmo, bem interessante, Salmo 89, verso 47, lembra-te, como é breve a minha existência, pois criares em vão todos os filhos dos homens. E depois Jó, lembra-te lembra-te de minha vida, que é um sopro, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Depois Lamentações 3:21, contudo quero lembrar do que pode dar esperança. E agora nós vamos mudar um pouquinho o foco. Ele não vai mais fazer orações a Deus para que lembre da sua vida, para que lembre daquilo que ele tem feito. Agora ele vai mudar um pouco o foco na sequência de texto. Vamos ver? Primeiro detalhe, por quê? Porque se eu quero lembrar das coisas que podem me dar esperança, aonde eu vou buscar isso? Aonde eu vou buscar essa esperança? Na palavra de Deus. Eu vou buscar essa esperança na Bíblia. É ela que está registrado, que está condensado a vontade de Deus, para que nós possamos conhecer e ter esperança. E aí, o personagem principal é aquele na qual a gente leu no primeiro texto, que é João 14, verso 26, que é o Espírito Santo fazendo-nos, a cada um de nós, lembrar de tudo que Cristo falou. Como isso pode acontecer? Bíblia, não temos outra maneira. Lógico, Bíblia, Espírito de Profecia, livros que falam, que nos trazem as experiências de maneira mais detalhada da Bíblia. Apenas estudando o livro deixado por Deus aqui nessa terra é que nós podemos lembrar das coisas que Deus, ou que pode nos trazer mais esperança. E vejam bem aí, Salmo 106, verso 4,
Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. 25:6, ainda em Salmos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Salmo 74, verso 2. Lembra-te da tua congregação. Veja bem, o foco aqui agora começou a mudar. Por quê? Porque se ele fosse lembrar sempre de si, nós somos pecadores. O que posso eu exigir de Deus? Como posso eu fazer com que Deus lembre de mim de uma maneira específica, se somos tremendamente pecadores, injustos, falhos? Aí agora ele começa a dizer: Senhor, lembra-te de mim. Mas por quê? E aí olha para Deus: por causa da tua misericórdia. Lembra-te de mim, porque prometeste assim. Lembra-te de mim, porque eu estou diante de ti, querendo, me esforçando, fazendo o que está ao meu alcance, mas algumas vezes até caindo. Lembra-te de mim para me levantares. Então o foco começa a modificar, e é essa a ideia que a gente quer trazer aqui. E veja bem, como eu citei a sequência desses versículos, depois aqui está em bem letras garrafais no meio desse texto: eu me lembro do Senhor. Agora nós vamos ver alguns versículos que vem citando o personagem conseguindo lembrar-se de Deus. 63 verso 6 de Salmo: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti na vigília da noite. 77:11: lembrar-me-ei, pois, Senhor, das obras do Senhor, e certamente me lembrarei das tuas maravilhas desde a antiguidade. 2 Timóteo 2 verso 8: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitados dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. E aí depois eu começo a dizer: você só pode lembrar se você buscar na Bíblia. Não tem outra forma de recordar. Nós não estivemos lá, nós não conhecemos uma outra maneira. Lógico, a própria forma de pregação é uma maneira de lembrar. Alguém vem aqui, abre a Bíblia e nos faz recordar, muitas vezes, de textos que nós já estudamos, e isso nos facilita a compreender um assunto e entender melhor. Isso é dar oportunidade ao Espírito Santo, e eu gosto das folhas que eu entrego, tenho facilidade para isso. Por quê? Porque depois na sua casa, no momento de oração, você vai reler esses textos, e o Espírito Santo pode trabalhar, até trazer impressões de uma forma diferente do que a gente está analisando aqui. Mas é a palavra de Deus, Ele usa como Ele quer. Veja bem, vamos continuar um pouquinho mais. Lembrar do Senhor, veja bem, isso não é texto bíblico, eu coloquei ali: lembrar-se do Senhor é tirar tempo para estudar a Bíblia. Agora voltamos à Bíblia. Esse texto aqui é interessante, vamos ver se está assim lá na Bíblia. 119, olha só, é uma sequência, toda a sequência aqui dos 4 versículos é tudo do 119. Todo mundo sabe, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, e ele é maravilhoso. Muitas vezes a gente, em uma outra oportunidade, podemos fazer um momento de meditação só no Salmo 119, é completamente e suficiente em si mesmo. Veja bem, eu quero me lembrar, que hora é agora? Agora é de noite, não é? Veja bem o 55, todos no 119, 55. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Passou um pouquinho, vamos para casa, de repente a gente vai dormir um pouquinho ali, 10 e pouco, e aí, por alguma razão, um cachorro passa lá na rua e eu me acordo. E aí, qual é o horário? À meia-noite. 62, versículo 62: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus juízos. Por acaso eu me acordar, paro, medito, canto um louvorzinho pequeno, lógico, não atrapalho a outra pessoa que está ao meu lado, vamos dizer assim, o meu cônjuge. Não, mas eu posso em meus pensamentos elevar uma palavra de oração aos céus. À meia-noite me levantarei para louvar e bendizer o teu nome. Veja bem, mas ali passou a noite, não consegui acordar, ou mesmo que tenha meditado. Olha só,
147 e 148, Salmo 119 ainda, 147, 148, antecipei-me a alva da manhã, e clamei, e esperei na tua palavra, os meus olhos anteciparam-me as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Não amanheceu ainda, vou buscar a palavra de Deus, mas já está bem claro, 119, 97, ó quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Então, eu tenho experiência, motivo para agradecer Deus em todo instante, início da noite, meia-noite, de madrugada, antecipando minha vigília da noite, durante todo o dia. Não está aí, mas ainda eu poderia ler o 164, não está na lista, mas eu poderia ler 7 vezes ao dia, eu te louvo. Deixa eu repeti-lo aqui, 7 vezes ao dia eu te louvo pelos juízos da tua justiça. 7 vezes ao dia, quer dizer, não importa quantas vezes, no momento que eu puder, tiver a oportunidade, penso num louvor, lembro um verso bíblico, faço uma meditaçãozinha, faço uma oração rapidinho, não importa em que momento eu tenho que lembrar de Deus na sequência do dia, no início da noite, à meia-noite ou de madrugada. Essa é a maneira de lembrar, de recordar a oportunidade que Deus dá a cada um. E aí, quanto mais tempo, quanto mais meditar, mais eu vou gostar de meditar. Vamos à sequência de textos? Veja bem, agora é importante entender, se eu trabalho com um Deus que não esquece, de um Deus que é completamente poderoso, que é onisciente, Ele conhece o passado, o presente e o futuro, aí eu posso ficar um pouco angustiado. Nós fizemos agora uma festa, não sei se seria festa, mas uma confraternização em família. Em família é muito natural lembrar de coisas passadas, de repente a gente lembrar daqueles momentos da infância ou coisa assim, mas não é interessante. Uma coisa importante a gente entender, na Bíblia nós encontramos que o Deus Todo-Poderoso, Ele escolhe, veja bem a palavra, escolhe esquecer dos nossos erros. Vamos aos textos? Olha só, esses textos são importantes. Eu não vou abrir a Bíblia, como tem todos aqui, depois o irmão pode conferir em casa, até mesmo para nós ganharmos tempo. Vejam bem, na metadezinha da folha para baixo, Deus escolhe esquecer. E olha só, Hebreus 8, verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu coloquei uma sigla ali, Almeida, revista atualizada. Por quê? Porque se eu tiver a King James, Bíblia King James, olha só o que diz na King James, é o mesmo texto, só uma maneirinha, uma palavrinha diferente, e essa palavrinha é super interessante. Pois eu lhes perdoarei a malignidade, e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Deus se permite, Deus Todo-Poderoso escolhe esquecer do nosso passado, escolhe esquecer da pessoa que muitas vezes não quis lembrar dele. Por quê? Porque naquele instante, Jesus Cristo, no momento em que tiver o meu nome, no momento do julgamento, Jesus Cristo diz: por este eu derramei o meu sangue. E a partir dali é a vida de Cristo que é contada na nossa vida. Nós recebemos o benefício como se estivesse ligado, como se tivesse sido transplantado Cristo na nossa vida. E é só um texto que fala isso? Não, vamos a outros textos. Hebreus 10, 17 vem dizendo, e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Salmo 25, 7: não te lembres dos pecados de minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. O salmista vem falando isso, e eu posso repetir. Jeremias: e não ensinarão cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até aquele maior.
diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é importante, isso é gostoso. E depois aqui uma repetição do que Deus mesmo fala: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, e por amor de mim. Não é a minha vida que está aparecendo, é a vida de Cristo. Ele diz isso: e por amor de mim não se lembra mais dos seus pecados. Salmo 103, verso 12. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Miqueias 7,19. De novo terás compaixões de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É importante entender, Deus nos faz lembrar, mas Deus escolhe esquecer os nossos erros, se nós colocarmos a nossa vida em suas mãos. Deus escolhe ver-nos como uma criancinha, como inocentes. Por quê? Porque eu tive a oportunidade e escolhi lembrar do seu nome, e escolhi colocar a sua vida na minha vida, e escolhi dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E escolhi colocar a minha vida diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda-me. Veja bem, quero concluir. Último versículo, sempre que eu falar eu gosto dele, eu amo esse versículo, porque ele vem nos garantindo que Deus há de fazer por nós mais do que nós podemos pedir ou pensar. Ele está garantindo que mesmo o Deus onisciente, conhece tudo, Ele escolhe esquecer dos nossos pecados, porque nós pedimos perdão. É isso que nos dará a salvação. E veja bem, o último versículo, Filipenses 1, verso 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia que Jesus Cristo voltar. Se na sua Bíblia está um pouquinho diferente, aqui está a versão transformadora, vai ver que o sentido é igual. Deus vem dizendo que Ele vai fazer todo o trabalho necessário para nos salvar. Ele vai fazer todo o trabalho de fazer-nos lembrar dos versos bíblicos, esquecendo do pecador que somos, porque o seu sangue transformará a nossa vida. Amados, que sempre possamos manter esse pensamento, essa certeza diante do Senhor. Deus nos fará maiores, melhores, mas Deus garantirá a nossa salvação. Por quê? Porque nós nos entregamos, colocamos a nossa vida diante dele e a nossa vida em suas mãos. Vamos dobrar os nossos joelhos para finalizarmos. Bondoso Deus, grandioso Pai, somos inteiramente gratos a Ti por esta oportunidade, mas colocamos diante de Ti o nosso coração pecaminoso, o nosso coração muitas vezes difícil, mas colocamos também o sangue de Cristo e a certeza que o Senhor há de fazer, enviar os seus anjos, nos dar sabedoria para poder ter uma palavra agradável para com o nosso semelhante, e assim também poder demonstrar melhor o Teu amor para cada um deles. Senhor, queira estar conosco, queira nos abençoar, queira levar aos nossos lares guardados por Ti, e fazer com que possamos tirar mais tempo para meditar na Tua palavra, para Te conhecer mais e para poder conseguir fazer essa entrega diária tão necessária para recebermos a Tua transformação. Pois por tudo nós Te pedimos em Teu nome, agora e para todo sempre. Amém.